Morreu o Papa Francisco e o que isso tem a ver e como isso afeta o Brasil dentro desse contexto. Primeiro, quero dar meus pêsames aos familiares do Francisco, do Papa, nossos irmãos da Argentina, meus sentimentos aos argentinos pela perda desta figura expressiva que é o Papa Francisco. A Argentina tem nomes expressivos na história do mundo, como Che Guevara é um argentino, o Maradona é um argentino, Messi é um argentino, então são nomes que figuram no cenário mundial e a Argentina tem nosso apreço e, nesse momento, nossos sentimentos. E toda a América Latina, América, primeiro Papa das Américas a ocupar um cargo aqui, de um cidadão nascido aqui nas Américas. Mas o que isso tem a ver com o Brasil e como é que isso afeta o Brasil? E qual foi a participação do Papa Francisco dentro desse cenário conturbado hoje que o mundo atravessa? E a gente quer ressaltar também que o Papa Francisco ele veio de uma renúncia do Papa Bento. Porque o Vaticano é um Estado, e o chefe do Estado é o Papa. E a renúncia do Papa Bento, a gente pode entender também que foi como se fosse um golpe de Estado dentro do Vaticano, com a queda do Papa Bento e a chegada do Francisco, que assumiu o cargo de Papa. E o Papa Bento parece que ainda está vivo. Isso aí é uma raridade no pontifício católico, porque eu não conheço na história, não sei se existiu ao longo desses anos todos na Igreja Católica, porque o cargo de Papa é vitalício, ele fica até morrer. Geralmente o Papa, quando renuncia, ou porque está doente, alguma coisa toda, mas o Papa Bento parece que está vivo. Então, nós temos um Papa vivo, um ex-Papa vivo, que vai ver 2 Papas sucessivos a ele, que é uma raridade. Agora, no contexto do Brasil, vamos analisar dentro do Brasil o que isso significa. Bem, a morte do Papa Francisco, que envolve a questão religião, mexe muito com a base política da direita brasileira hoje, ligada ao bolsonarismo, que é o espectro mais forte dentro da direita. Aliás, a direita praticamente nasceu com o bolsonarismo, e vai se multiplicando, vai se ramificando, mas é uma base muito religiosa, tanto que o lema dos bolsonaros é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Então começa com Deus. E a morte, e nesse contexto dessa base religiosa do Bolsonaro, também tem divisões religiosas. Tem os católicos, tem os evangélicos, que parece que tem uma predominância também nessa base política de apoio ao governo Bolsonaro, ao bolsonarismo. Tanto que, se você reparar nos presos do 8 de janeiro, foi muito enfatizado essa questão da Bíblia, da senhorinha com a Bíblia, da religião. Tem uma fala do Alexandre de Moraes falando: ninguém estava passeando com Bíblia lá no dia 8 de janeiro e tal. A própria Débora Rodrigues é evangélica, a mãe dela é missionária. Então, esse povo de Deus ligado essa questão da religião tem sido também um alvo muito pesado da esquerda aqui no Brasil. Recentemente, depois que o Bolsonaro levantou essa questão de associar a sua plataforma política ligada à religião. Então, a gente lançou agora recente o relatório completo, o nosso relatório final da Comissão Estadual de Inquérito sobre os atos do 8 de janeiro, que chegamos à conclusão, a nossa tese é que sim, o 8 de janeiro foi um flagrante armado para prender e incriminar essa base de apoio do Bolsonaro. E isso
a gente entende que foi promovido pelos apoiadores do governo do presidente Lula, com o apoio de alguns agentes de Estado que já estavam com o poder na mão, porque o Lula já era presidente. E tem a imprensa, que também teve um papel fundamental, né, na narrativa de sustentar que foi uma tentativa de golpe, quando, na verdade, o relatório nosso aponta que foi um flagrante armado, né, para poder incriminar pessoas inocentes. Então, essa questão do Papa morrer, isso dá como dizer assim, um fôlego para a pauta jornalística do Brasil, que está muito pesada para a turma da esquerda, né? Que tem, como dizer assim, achatado, né, essa população com cunho religioso, né? E tem até essas falas comuns que a gente fala da pessoal da esquerda, né? Você foi lá rezar para pneu. Então, existe sim, né, uma questão religiosa colocada dentro dessa crise política brasileira. E você tem uma repressão, né, da esquerda voltada para um grupo de pessoas que tem a fé mais exaltada. E essa maioria das pessoas que foram presas no 8 de janeiro, que foram levadas, né, por essa farsa, né, por essa ação para criar o flagrante planejado, né, o flagrante forjado. E a gente percebe que hoje, agora, a mídia vai pegar, né, esse gancho e vai dar muita ênfase para a questão religiosa, porque vai abrir um debate muito grande na questão da igreja, porque tem essa agora a troca do Papa, né? E aí é todo um processo, né, dos bispos, dos cardeais se unirem, tudo. E isso vai virar uma pauta que vai tomar conta, né, do noticiário. E há um atrativo para essa imprensa de esquerda que hoje, né, é vista com muito desdém por essa base de apoio ao Bolsonaro, né, à direita brasileira, que é um nicho de matéria que interessa a essa pauta da esquerda, da direita, entendeu? E que é uma oportunidade para essas mídias de esquerda, né, que sempre fizeram muita crítica a essa ação, né, da religião dentro do Estado e esses apoiadores de Bolsonaro, que são religiosos, que são vistos como, né, pessoas complicadas para esse povo, é uma forma que eles vão ter a oportunidade de atrair a atenção da parte desse pessoal, porque é uma pauta que interessa a essa base bolsonarista. E aí, as redações, de uma certa forma, da Globo, do SBT, do Record, Bandeirante, né, TV Cultura, existe até, no meu modo de entender, uma certa euforia. Fala, opa, temos uma pauta positiva para nós. Abordar a questão do papado em Roma, né? A transição do Papa Bento, e nós vamos, quer dizer, do Papa Francisco para o próximo Papa, e isso aí vai gerar muita audiência, porque o Brasil é o país mais católico do mundo, e isso aí vai trazer um público para a gente que a gente estava esperando, né, que a gente achou que tinha perdido, e nós vamos poder recuperar esse público. E aí a gente vai mesclando, o nosso editorial fala de política, fala do Papa, fala da religião. Enfim, é um tema que está aí, que vai tomar conta do debate político. E vai também desafogar um pouco a pressão para cima do STF, porque, olha, lá no STF deve estar uma certa euforia também, porque, olha, esse tema vai tomar atenção. O pessoal vai dar uma folga no Alexandre de Moraes, vai dar uma folga no STF e tal. E aí a turma vai voltar para esse tema do Papa. Isso é uma coisa previsível, né? E a gente está fazendo essa análise dentro desse aspecto. E se for olhar, por exemplo, o Brasil tem presos políticos, 1.000 e tantos presos políticos que foram vítimas de
flagrante armado. Aliás, vocês podem replicar essa frase, essa qualificação do 8 de janeiro como um flagrante armado, né? Porque o nosso relatório apontou para isso. Nós temos assim sustentação muito plausíveis com documentos, né, matérias. Se você assistiu o último vídeo e os demais vídeos, que esse é o vídeo 562 da CCI, que foi criado para chegar à verdade, né, e pacificar a nação brasileira, e foi criado em função dos atos do 8 de janeiro, justamente para poder entender o que aconteceu e poder trazer para a população brasileira, né, essa análise feita por nós, que a CCI é uma comissão do qual eu sou o presidente, mas nós temos vários membros no Brasil, né, colaborando, contribuindo com comentário, curtindo, compartilhando, né, ajudando no Pix aqui, jpnoticias@gmail.com, porque a sociedade entendeu que ela perdeu o controle das instituições, perdeu o controle do Estado, né, e que nossas instituições não estão a serviço da sociedade. Por isso que elas acharam interessante a gente criar essa CCI, né, que é uma comissão cidadã de inquérito, para avaliar até onde que o Estado está sem um controle e a sociedade está precisando retomar o controle, né, do Estado, porque o Estado foi feito para servir a sociedade, né, e não a sociedade serviu o Estado. E aí essa necessidade da gente ter a CCI. Então eu quero que vocês primeiro, né, participem com um debate honesto, né, porque nós estamos falando de um assunto de um óbito, de uma perda de um religioso, um homem que se dedicou à religião e que é apontado por muitos da base do Bolsonaro, de direita, como um papa com ideal, né, político mais voltado para o socialismo, mais voltado para essa linha que não é a linha de interesse, né, dos conservadores, porque apesar da religião, né, de Roma, do papado, né, o que gira em torno do Papa, ser, né, o mundo dos homens, né, e se diz aí que é um ambiente muito conservador, existe sim uma certa, né, um certo olhar assim de viés, né, um certo olhar esguio, né, da base bolsonarista com relação à ação do Papa Francisco, que eu acredito que não chegou a reconhecer que os presos do 8 de janeiro são presos políticos, né? Parece que não houve essa colocação ainda. Eu não vi isso em algum lugar. Se alguém viu, pode comentar aí, né? Não, o Papa Francisco reconhece que o Brasil tem uma legião de presos políticos que são, né, do rebanho de Jesus, do rebanho de Deus, que foram vítimas de um flagrante armado e presos injustamente. Então, esse debate que vai começar a partir de agora, né, que vai tomar conta dos editoriais, o histórico do Bento, a Argentina, as questões ideológicas do Papa, né, o cenário político, como ele se comportou, e aí vem o próximo Papa, e aí pronto, vai ser uma pauta que vai interessar a base bolsonarista. E aí as mídias estão pensando na melhor maneira de recuperar esse público. Então eu quero que vocês deixem o seu comentário, gostaria muito, né, que todos reconhecessem, né, a participação do Papa como um homem de Deus, um homem que dedicou sua vida à religião, mas que também é um ser humano, né, é um homem com desejos, com inclinações, com ideologias, né, e que realmente tem um papel na sua história. Bem, eu não podia deixar de trazer um editorial sobre a morte do Papa, até porque nossa proposta da CCI, a gente sempre termina, né, mandando uma menção, né, de bênção, né, porque nós estamos aqui, ligados, né, religando a nossa origem, né? Essa foto aqui é o símbolo, né, do sentimento do ser humano, né, de estar religando. Quando ele coloca essa pintura, eu acho ela fantástica porque ela simboliza o significado da religião, né, que é o religar, né, a figura emblemática, né, do Criador,
e a criatura, né? E a criatura, né, tentando fazer essa conexão com o seu Criador. E essa foto ela está em num enquadramento menor, mas se você abrir a foto, quer dizer, se você pegar, né, um ângulo maior dessa imagem, né, você vai ter que essa nuvem que está aqui, essa sombra que está em torno, né, do Criador, ela tem um formato de um cérebro, ou seja, que a ideia do Criador, né, a ideia da nossa origem, ela está concebida dentro do imaginário da mente do ser, né? Então, é uma criação, né? A religião, ela nasce dentro da nossa, né, da nossa ideia, do nosso imaginário, né, do nosso cérebro. Então, essa pintura, eu acho ela fantástica por causa disso. Então, o homem, né, encostado, acomodado, né, encosta o dedo, né, para fazer o religare, né? Estou religando a minha origem, ao que me trouxe ao mundo, né? Ao sopro da vida, à energia que a vida nos trouxe, que nos fez vir à Terra. Então, essa busca pelo religare, olha, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Se eu vim de algum lugar, eu vou voltar para esse lugar. Então, a nossa presença aqui enquanto matéria é entender de onde viemos, porque nós viemos de algum lugar, né? E sabemos que nossa passagem aqui, né, ela é efêmera, né? Ela é passageira. Então, nós vamos voltar para algum lugar, e a expectativa é voltar para o lugar de origem. Por isso que é o religare, que é a origem da religião, né? E qualquer ser humano, em qualquer lugar do planeta, em qualquer época da nossa história, essa conexão do religare surge porque é da natureza, né? Eu acredito que cada espécie que está viva, né, tem esse sentimento de que veio de algum lugar e que vai voltar para algum lugar, e esse ciclo vicioso, né, de estarmos aqui presentes e sempre nos conectando com essa energia vital, que é a energia que nos trouxe a vida. Então, resumindo, para terminar essa filosofia João, né, CCiana, né, eu vou terminar dizendo que eu e você, né, nós somos parte desse universo, desse imenso universo. Nós somos o próprio universo se manifestando, né, em suas várias particularidades, né? Então, isso é o conceito da religião. E aí nós pegamos símbolos, né? Tá ali o anjo, né? Outros pegam símbolo na Bíblia, na palavra, e aí as pessoas vão buscando alguma coisa que faça com que a pessoa estabeleça uma conexão de linguagem com essa sensação, com esse sentimento, com essa energia, né, vital que mantém o nosso corpo aquecido, que mantém o nosso coração batendo e que mantém essa máquina humana perfeita funcionando. Então, sim, papas morrem. E o Papa Francisco morreu. E desde já fica aqui nossas, né, homenagens à história do Papa, né, e nossos pêsames aos familiares, amigos e simpatizantes da causa do Papa Francisco.